Olá, vamos resolver esse exercício aqui. Eu tenho 4 figuras, onde cada figura é composta por segmentos. E esses segmentos, suas extremidades, têm letras. Então, na figura 1, nós temos o segmento AB, CD, EF, GH, IJ, KL. Aí eu pergunto aqui na letra B, o segmento EF, esse segmento aqui, ele pode representar um vetor, ou seja, analisando o conjunto desses segmentos que a gente vê aqui na figura 1. Eu posso pegar, digamos, o segmento EF e falar que esse segmento EF representa, então, um vetor, analisando todos esses segmentos? Não. Por que eu não posso falar isso? Porque apesar de AB, CD, EF, GH e IJ ter todos os mesmos comprimentos, o mesmo sentido e mesma direção, a direção eu estou levando em consideração a ordem alfabética, né? De A para B, de C para D, de E para F, de G para H e de I para J. Então, quer dizer, eu analisando todos esses segmentos que estão ali, até o KL, analisando todos esses segmentos, eu posso pegar um desses segmentos e falar que um desses segmentos vai representar esse conjunto como sendo um vetor? Não, por quê? Porque o segmento KL não tem a mesma direção dos outros segmentos. Então, EF, que é o segmento que está aqui, não pode representar um vetor, porque no conjunto desses segmentos que a gente analisa na figura 1, tem um segmento, que é o KL, que não tem a mesma direção dos outros segmentos. Então, eu não posso afirmar que EF representa um vetor, porque no conjunto dos segmentos onde ele está incluído, que seria a figura 1, tem um segmento KL que não tem a mesma direção dos demais. Então, não posso afirmar que EF representa um vetor. Aí eu vou na figura 2. Na figura 2, eu quero analisar. A figura 2, por exemplo, poderia na figura 2 EF representar um vetor? Na figura 2, sim. Por quê? Porque todos os segmentos da figura 2 têm o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, né? Aí eu vou para a figura 3. Se eu for na figura 3 e analisar EF, EF pode representar um vetor na figura 3? Não. Por quê? Porque o segmento IJ tem a mesma direção e mesmo sentido dos demais, mas o comprimento dele é maior do que os outros. Então, como está tendo um segmento ali que tem um comprimento maior do que os demais, eu não posso pegar no conjunto desses segmentos da figura 3 um segmento ali e falar que esse segmento representa um vetor, ou seja, que eu pegue um segmento e fale, olha, esse segmento está representando todos os outros segmentos, então, portanto, ele pode ser chamado de vetor. Por quê? Porque existe dentro desses conjuntos, desses segmentos, um que tem um comprimento maior, que seria o IJ. Aí, se eu for analisar, por exemplo, a figura 4, na figura 4 você pode falar assim, bom, mas espera aí, o EF, então, representa um segmento. O EF, então, representa, o segmento EF representa um vetor, porque aparentemente tem todos a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Não, porque se você for analisar aqui o segmento AC e depois o segmento CA, eles estão em sentidos contrários. Apesar de ter todos o mesmo comprimento e a mesma direção, mas tem sentidos contrários o segmento AC com CA. Então eu não posso pegar, por exemplo, o segmento EF da figura 4 e falar que ele representa um vetor, porque no conjunto desses segmentos existe um segmento que tem sentido contrário aos demais. Então, se eu fosse analisar aqui esse exercício, a resposta certa seria o que? A letra D. O EF não pode representar um vetor quando analisamos a figura 1, né? A letra C, EF pode representar um vetor quando analisamos a figura 3? Não, por causa do IJ. E EF pode representar um vetor quando analisamos a figura 4, na alternativa E? Também não, por causa da questão do sentido contrário do segmento AC
C com CA. Então a resposta correta aqui seria a letra D, ou seja, o EF não pode representar um vetor quando analisamos a figura 1, porque o segmento KL tem direção contrária aos demais. E aí, se por um acaso tivesse a pergunta EF representa um vetor quando analisamos a figura 2, aí seria verdadeiro, porque todos os segmentos ali que aparece na figura 2 têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.